Dia. Bom, pessoal, os treinamentos vão ser diferentes. Não vou ficar fazendo toda aquela coisa todo dia, aquela mesma coisa, até porque fica cansativo para mim. Então eu vou bolando algumas coisas assim, uma situação diferente. Por exemplo, essa que eu acho que vai acontecer muito. Nós estamos para contratar mais 5 pontos em São Paulo, ponto de captação, tá? Então, bem provável que nós vamos atender esses clientes de lá. E muitos desses clientes não conhecem a região, não conhecem o que é o Reserva Golf, não sabia nem que tinha um campo de golfe aqui. Então, nós temos que ter isso na ponta da língua, não podemos perder essa chance de mostrar o valor agregado aqui do nosso produto para esse cliente, tá? Então, é um cara que ele, vamos supor, mora do outro lado da ponte, mas nunca ouviu falar daqui da região da Vila São Francisco. E muitos têm o pé atrás com Osasco, porque até pouco tempo atrás Osasco era conhecido pelo Cidade Alerta, pelas enchentes, pelos assassinatos, pelos estelionatos, raptos. Ninguém vem mais para Osasco. Vamos falar que é São Francisco. Já tá bom, agora as coisas boas. Deu 6 horas da tarde, todo mundo vai embora. Pegadinha do João Kleber. Então, Osasco está mudando, tá? Então, hoje Osasco, ele já era uma cidade importante no país, continua sendo, é o 8º PIB no país, o segundo do estado de São Paulo, tá? Trouxe muitas empresas unicórnios para cá, que são empresas que vai elevar ainda mais esse PIB. Lógico, elas vêm para cá porque deve ter algum tipo de incentivo fiscal. Está se planejando mais um polo tecnológico, então bem provável que empresas de tecnologia virão para cá. Com isso vai melhorar muito o poder aquisitivo dessa região e muita gente vai migrar de São Paulo para cá, de Carapicuíba, de Barueri para cá, porque não é mais uma cidade dormitória, uma cidade que antes as pessoas optavam porque era o mais próximo da ponte e pagava barato. Hoje Osasco ele está já equivalente a alguns metros quadrados de São Paulo e até mais alto do que outros. Por exemplo, hoje é mais caro do que boa parte da Zona Norte, boa parte da Zona Leste, boa parte da Zona Sul. Então, hoje Osasco só está abaixo de metro quadrado da Zona Oeste, que é Leopoldina, Pinheiros, Alto da Lapa, Alto de Pinheiros, e a parte mais luxuosa, que é Jardins, Itaim Bibi, Vila Olímpia, essas Brooklyn. Então, Osasco está muito bem posicionado com relação no mercado imobiliário, tá? Então, esse cliente que vir aqui, primeira coisa, pessoal, que talvez até uma falha minha de não passar isso, tá? E é importante para quando você vai atender esse cliente que não conhece a região e que não conhece a ECA. Ali na entrada eu vejo poucos pararem e falam do outro lado lá, tá? E falarem da história da ECA. Vocês conhecem a história da ECA? Vocês sabem hoje falar o que é a ECA, como começou, o que a ECA pretende, qual o tamanho da ECA, quantos empreendimentos a ECA fez? É importante você, no primeiro atendimento, você passar isso para o seu cliente. Então, se é um cliente que já é da região, provavelmente ele já ouviu falar da ECA, mas se o cara não é, a obrigação sua é perguntar. E não é para contar toda a história, quando o Diego nasceu, o pai dele, não, mas é para contar a história de sucesso da ECO. O básico, hoje a ECO ela tem 13 anos incorporando, ela é uma empresa que começou em 99, mas em 2009, o pai do Diego ele construía casas na Granja Viana e revendia. Quando chegou em 2009, o Diego já tinha se formado e ele decidiu pegou um projeto que era da família, que se chama Atmosfera, ele fica na Machado de Assis, e ele passou a incorporar. Incorporar nada mais é você investir
para você construir e depois revender. Isso é incorporado, tá? Depois do Atmosfera, começou bem pequeno, o Diego numa sala com poucos corretores, veio o primeiro lançamento. Aí ele assumiu uma obra que estava no meio de uma família de orientais, que é o Prime. O Prime Bela Vista, para quem não sabe, era uma família só, ia morar uma família inteira lá, um por andar. Só que aí o que aconteceu? Teve uma briga entre os japoneses, desculpa japoneses, e aí eles decapitou o outro lá, brigaram e acabaram decidindo por vender para o Diego o restante da obra. Aí ele dividiu a planta, porque um por andar ali naquela região ficaria muito caro, e ele terminou a obra do Prime. Quando ele foi lançar o primeiro projeto da Eco Group mesmo, foi o Spot 360, que fica na Machado de Assis. Não é para vocês explicarem tudo isso para o cliente, mas é importante vocês saberem. Deu 6 minutos. O Spot ele veio com uma planta já inovadora para a época, porque ele tinha uma varanda que abraçava o apartamento, coisa que era novidade na época. O essencial era o quê? Você ter uma varanda com churrasqueira a carvão. Nossa, era o que todo mundo buscava. A Eco inovou naquela época, se eu não me engano, em 2014 ou 2015, e colocou essa varanda. Foi um sucesso de vendas, mas ainda enfrentava aquela coisa dos clientes, porque Osasco naquela época tinha muito lançamento com empresas fortes como a Gafisa, Ezetec, própria Cirela. Então teve um pouco de dificuldade porque você era uma pequena no meio de leões e ninguém conhecia. É ruim você ter um empreendimento quando você lança e não tem um histórico para você provar para o seu cliente que tem a qualidade. Depois do Spot, ele se juntou com uma incorporadora italiana, que é a Netcorp, e aí ele lançou o Urban Bela Vista, na mesma rua, poucos metros do Spot, que é de 83 a 93 metros. Também patinou porque lançou no momento que a Dubai estava mudando de patamar, que lançou o único. Então o Urban começou a vender depois que a Dubai vendeu tudo, mas vendeu, projeto muito bom. E aí o Diego decidiu ir para a Granja Viana, foi quando ele lançou o Authentic. O Authentic ele foi feito na Fernando Nobre, tá? Do lado do Templo Zulai. Ali foi um sucesso, foi aí que o Diego começou a crescer. Só que até aquele momento ele colocava imobiliárias para fazer intermediação, ele não tinha condições de ter uma house. Depois do Authentic, que foi um sucesso, acabou as unidades, vendeu tudo, casas de 146 metros, a 500 mil, a 480 mil, 530 mil, vendeu tudo. E aí ele decidiu, em 2017, chamou o Marcel e abriu a House, a Eco House, para fazer uma parte da força de venda deles. Ele não deixou de colocar as imobiliárias, porque ele precisava lançar um projeto grandioso em Osasco, que era um projeto que deu tudo certo na Eco, porque lançou justamente no momento que Osasco não lançava nada. Então, todos os corretores da região acabaram se credenciando na época, e foi um sucesso, que foi esse aqui, ó, o The House, em 2017. Tanto é que esse projeto ele é Master Imobiliário. Master Imobiliário, para quem não sabe, é o Oscar do mercado imobiliário. Então ele ganhou pela velocidade de vendas, vendeu acho que vendeu tudo em 30, em 90 dias. Um VGV altíssimo de 300 milhões na época. Para 2017 era um sucesso, e foi. Depois ele voltou para a Granja com o sucesso do Authentic, ele fez uma planta melhorada, que foi a do Modern. Aumentou a metragem de 169, e aí ele teve essa planta que é numa localização melhor, que fica na Avenida São Camilo. Foi muito bem também, vendeu muito bem. Depois, deixa eu só lembrar aqui.
Depois ele veio para Osasco, ele lançou o Point Vila Yara, que é ali na Vila Yara, isso em 2018, se eu não me engano, 18. Lançou o Point, terminou o Point, vendeu também muito bem. O Point foi um sucesso porque você tinha lá 2 dormitórios com 2 vagas, foi churrasqueira na varanda, aquela varanda também que dava acesso nas suítes. Depois do Point ele foi para o Smart Altino. No primeiro momento o Diego ele queria ir para a linha de Minha Casa Minha Vida. O Smart Altino, para quem estava na época, lembra que ia ser Minha Casa Minha Vida. Só que não conseguiu as aprovações, ele decidiu fazer SFH, o apartamento econômico, e vendeu tudo. Porque para mim, o Smart Altino e o Smart 18 são as melhores plantas dos menores, de 38 a 55 metros. A planta de estúdio do Smart Altino e do Smart 18 são imbatíveis para mim. Lançou o Smart Altino, ele foi para o Blend Bela Vista. Blend Bela Vista também, uma planta, para mim também de 2 e 3 dormitórios, a Eco nunca conseguiu repetir uma planta igual aquela. 2 dormitórios de 61 metros, com 2 suítes, 2 vagas, 3 dormitórios com 3 suítes, 2 vagas, atrás da igreja de Santo Antônio. E aí voltou para a Granja Viana, para outro sucesso. Então olha só, foi sempre sucesso a Eco. Lançou o Madeirá, com apartamento 106 e casas de 127 a 172 metros, 112 a 172. Depois veio para Osasco, Smart 18, eu lancei lá, eu fui o coordenador do Smart 18. Voltou para, aí lançou o Aurum Bela Vista, tudo isso em 2019. Voltou para a Granja o Haritá, que é do lado do Madeirá. E lançou no final de 2019 o nosso querido Garden São Francisco. E aí veio a pandemia, em 2020. Até aí tinha sido tudo um sucesso. Todo mundo com dúvidas. Tinha o campo de golfe, até o momento quando lançava esses 2 aqui, você só vendia que você teria a vista para o campo de golfe, mas não que ia acontecer toda essa revolução que vai acontecer aqui. Tinha uma promessa, uma ideia, algumas pessoas, algumas especulações, mas nada de concreto. E aí no primeiro trimestre de 2020, primeiro trimestre não, segundo, porque aí já estava na pandemia, foi o primeiro meeting digital da Eco e o primeiro lançamento na pandemia foi esse aqui, que foi o Vista Golf, de 83 a 93 metros. Foi bom o lançamento, de 30% a 40% vendido. Depois ele lançou os estúdios, antes dos estúdios ele lançou o Smart Connect e o Outline. No final do ano ele lançou os estúdios, o Smart Golf. Depois, no começo de 2021, ele lançou, no final de 2019 ainda, ele lançou o Ecolive 1, que foi um boom no mercado, vendeu tudo também. Aí ele lançou no final do ano Smart Golf. Começo de 2021 lançou o Landscape. Depois nós tivemos um gap até o meio do ano, lançou o Ecolive 2. No ano passado, foi no ano passado, aí depois lançou o Terraço. E depois Canto Alto da Mata, Alpha One e agora o Reserva. Então toda essa é a linha de história da Eco, todo o cronograma. Só que esses daqui, quando era uma promessa, nós tínhamos muito problema, porque a João Oshiski, que é essa daqui, ó, ela estava muito feia na época. Quem conheceu na época do lançamento sabe que ali estava meio tinha mendigo morando ali, porque não é uma rua que tinha muito movimento, são poucas casas ali. E para a gente vender, a gente batalhava bastante. O espanhol fez o lançamento lá, sofreu, eu sofri como supervisor lá no ano passado. Mas quando foi anunciado esse bairro aqui, que foi no dia 9 de julho do ano passado, o bairro Reserva Golf, tudo mudou aqui. Por quê? O cara que comprou aqui a 6.200, ele já estava feliz, porque partiu de 6.200, foi para 8.000 em um mês o metro. Passou o Banco Bradesco a funcionar mais, voltado à pandemia, não 100%, mas muitos ali dos funcionários acabaram comprando muitos estúdios. Para vocês terem uma ideia,
de janeiro e fevereiro nós vendemos 45 estúdios, mais que 15% do projeto. Quase um ano e 2 meses depois de lançado, isso é raro no mercado. É a mesma coisa que eu falar para vocês que em 2 meses eu vou vender aqui 90 unidades de reserva Golf. É quase impossível. Se eu estiver falando isso é mentira, tá? E pegando a crista da onda, teve o terraço de 57 e 75 metros, que foi um sucesso. Hoje já está com 75% vendido, tá? Pessoal, o cliente que ele chega aqui, ele precisa saber do que a Eco faz, o que a Eco é uma empresa familiar, mas hoje ela já tem pretensão ela já é uma SA praticamente, por conta da aquisição do Grupo Votorantim. Ela vai abrir capital, não é o momento de abrir capital, porque o momento de eleição para as consultoras é ruim em termos de abertura de capital, mas a tendência é que no ano que vem ela abra. Com isso, vão ter mais investimentos. Para vocês terem uma ideia, hoje, toda a diretoria comercial da Eco Group está em Jundiaí, Campinas, para verem os terrenos dos próximos lançamentos lá. Então, mostra que ela está em constante expansão. Quem estava no meeting viu que no ano que vem vai sofrer algumas alterações. Vão ter 2 empresas, uma cuidando do médio padrão e outra do alto padrão. Isso vai aumentar a força de vendas, tá? E esse cliente, ele precisa saber que ele está com uma empresa sólida. Então, para ele ter a segurança que ele está, porque o cara de lá, ele não conhece a Eco. Ele conhece Gafisa, ele conhece Cirela, ele conhece Tecnisa, ele conhece Yu, ele conhece Mitre, Ezetec. Ele não vai conhecer a Eco. Ele pode estar conhecendo agora por conta de todos os anúncios que nós estamos fazendo, mas dificilmente ele fala, eu já entrei num Eco. Não, dificilmente esse cara vai falar. Então a nossa função é mostrar o que a Eco já fez, o que ela vai fazer, que é tudo isso aqui, o que ela já tem como solidez. Um grupo Votorantim não investiria numa empresa que eles não enxergariam uma projeção de valorização, um potencial enorme nessa empresa. Eles não colocariam do bolso deles 300 milhões como aporte na empresa, tá? Então é importante vocês sempre enfatizarem isso. Nós temos o Grupo Votorantim como parceiro. A maioria dos nossos projetos tem como banco financiador da obra o Banco Bradesco. O Banco Bradesco não colocaria o nome dele num projeto que eles não acreditam. Então, esse é o maior ponto que vocês têm que passar para o cliente. Agora, o cara que não conhece aqui, como que você vai apresentar? Primeiro, se eu chego aqui e falo para vocês, eu não conheço, o que vocês vão falar? O que vocês vão apresentar primeiro para mim? Nossa, tá, beleza. Então, me apresenta. O que você... Não, mas o que você falaria para mim? O que eu falaria? Me fale um ponto de... Pra mim, isso não, você respondeu. Ué, o que eu falaria? Que eu vou localizar... Eu não conheço. Como que você vai fazer para eu me localizar? Então, onde a gente está? Em primeiro lugar, eu ia falar, ó, nós estamos aqui. Ali que você entrou... E aí vai. Poderia falar assim, a divisa entre São Paulo e Osasco, fazendo... E se eu venho de Carapicuíba? Hã? E se eu venho de Carapicuíba? No Oeste. Primeiro eu pergunto para ele de onde ele está vindo, por onde ele veio. Exato. Não, você falou de São Paulo. Exato. Não, que seja. Eu estou falando, pode ser. Para você explicar o cara, para ele se localizar, você tem que saber da onde ele vem e o que ele tem como referência. Porque não adianta nada você falar, ali vai sair na ponte metálica, e ele, o que é ponte metálica? Aqui você vai sair na Corifeu, e o cara mora em Pindamonhangaba. Entendeu? Então, sempre vocês têm que, lembra, a venda é a arte da pergunta. Quanto mais vocês perguntarem, mais informações vocês vão ter. Então, você conhece a região? Não, eu não. Tá bom, então para eu entender, o que você conhece aqui? Da onde você vem? Eu vim da Leopoldina. Legal. Você conhece a Ponte de Jaguaré? Conheço, ótimo. Você já sabe um ponto que você vai fazer ele chegar daquele ponto até aqui.
Daqui para lá, e você vai abrir a ramificação, você vai falar da onde ele consegue chegar, mas você tem que fazer esse cara, por mais que hoje existe o Waze, você tem que passar a sensação desse cara que da onde ele tá é perto chegar aqui, porque se ele ficar só na... Tem gente que tem essa sensação esse sentido de distância, mas tem gente que não. Então você fala, às vezes o Waze mandou ele para um outro lugar que ele pegou trânsito, ele vai achar que aqui é longe. Quem nunca pegou, por exemplo, eu preciso ir para o Ipiranga. Você tem diversas formas de ir para o Ipiranga. Com ônibus, com trem, com metrô. Se você pegar o caminho mais longo, você vai demorar 3 horas. O caminho mais perto, você vai demorar 1. Então, por isso que você tem que pegar a referência do cliente. Onde que você conhece? Eu conheço tal. Você tenta trazer, você conhece alguma coisa de Osasco? Que é mais fácil para vocês, porque senão vocês vão ter que aumentar o conhecimento de vocês na região. Eu conheço. O que você conhece em Osasco? Eu conheço o calçadão de Osasco que eu comia cachorro quente lá. Então tá bom. Então você conhece o calçadão de Osasco? Aqui é Autonomistas. Autonomistas lá na frente vai sair no cruzamento com Antônio Agu, que é o calçadão de Osasco. Então sempre peguem essa referência, tá? Para você trazer o cara pro nosso stand. Não basta só você falar, você está aqui, ele tá bom, mas eu quero saber como que eu faço para chegar aqui. Eu quero saber da minha casa. Sempre, quando o cliente começa a falar, eu queria saber, ir para o meu trabalho, quanto será? Eu abro o Google Maps na hora. Hoje nós temos a tecnologia, nós temos que utilizar em favor. É fácil, pessoal, baixa o Google Maps, todo mundo tem, é só colocar lá, onde que você trabalha? Coloca lá, olha, daqui até lá, principalmente final de semana é melhor ainda porque não vai ter trânsito. É tantos minutos. E não adianta você querer, nossa, tá dando 40 minutos, vou falar que deu 20. Não adianta, que isso é público. O cara vai olhar depois e não vai adiantar, tá? Bom, pegou a referência do cara, você tenta trazer ele pra cá. Aí sim, pegou a referência. Olha, você tá lá eu conheço lá o Shopping Continental. Conseguiu trazer ele aqui? Ok. Beleza, então, do Shopping Continental eu te trouxe aqui. Agora eu vou te falar pra onde você consegue chegar. Então, daqui nós temos uma rua que se chama Avenida Martin Luther King, que ela vai ter um alargamento, tá? Com 2 faixas para dentro do campo de golfe. Ele vai se estender até aquele condomínio ali, que aquele condomínio ele é muito conhecido, que fica aqui, que se chama Lorian Boulevard. Hoje é o maior metro quadrado de Osasco. Esse alargamento hoje tem um canteiro central que para aqui. Vai se estender até aqui no final do campo de golfe, tá? Na frente dele nós vamos fazer um parque linear, tá? Aqui na Martin Luther King é justamente onde vai ficar o nosso shopping com residencial em cima. Nós vamos ter o ponto de ônibus aqui e a entrada para o bosque com gestão privado, que ele vai ser aberto ao público. São 60 mil metros quadrados, que é esse maciço arbóreo aqui do lado, que antes o público não tinha acesso. Hoje ele vai ter. Então nós estamos fazendo alguns caminhos aqui, então o público agora vai ter acesso a esse bosque que antes ele não tinha, tá? Aqui nessa rotatória, se o cara vem para cá, você fala, você viu lá um painel de LED? Então, é justamente aqui, ó. Nessa rotatória, nós temos a divisa de Osasco para São Paulo. Daqui para cá é São Paulo, daqui para cá é Osasco. Por que eu falo isso? Por que é importante? Para aquele cara que tem preconceito, eu não moro em Osasco. Você tá uma rua, você vai, idiota, você vai pagar menos no IPTU porque você mora numa rua. Fala que você mora na Vila São Francisco. Fala que você mora no Reserva Golf, que é o que vai acontecer aqui. Aqui, hoje, o cara que mora na Vila São Francisco, ou o cara que mora no Lorian, por exemplo, o cara não fala que mora no Umuarama. É o Umuarama ali, vocês sabiam? Aqui é o Umuarama, por enquanto, depois vai ser Reserva Golf. Se você chegar em qualquer 100% de acerto, onde você mora? Eu moro no Lorian, na Vila São Francisco, eu moro em Alphaville, eu não moro em Santana de Parnaíba, eu moro na Granja, aí você vai ver no Parque Rincão, é lá em Vargem Grande, mas o cara mora na Granja Viana. E é assim, isso aí é elevar o ego da pessoa, o cara quer status. E aqui, esse cara, ele vai falar que ele mora no Reserva Golf. Vai ser o maior bairro, mais caro de Osasco, vai ser o top de Osasco.
Eu sou osasquense, eu nasci aqui, então eu conheço, eu estudei aqui, então eu conheço muito bem a região. Um exemplo, aqui é o Parque dos Príncipes. Não vou falar tantos anos atrás, porque eu estudava, tá? Eu sou precoce, tá? Há uns 15 anos atrás, quando eu tinha uns 8 anos, o bairro Parque dos Príncipes, não existia ainda o Lória, era o mais top de Osasco. Era onde meus amigos da escola, eu queria fazer parte do grupo deles, porque o grupo era na casa dele aqui. Nossa, a casa dele tem como que chama? Não só piscina. Piscina todos têm aí. Wi-Fi? O que eu achava o máximo era ter chaminé. Lareira, coisa de louco. Eu falava, nossa, tem lareira na casa dele. Eu achava o máximo. E aqui era o mais top. Quem morava no Parque dos Príncipes era rico. Também na City Bussocaba. Depois, com a vinda de condomínios fechados e também a questão de assalto, a segurança piorando nesses bairros, começou a dar mais valor pro vertical, né, que são os apartamentos. E aí começou o Lória Boulevard, que é um condomínio fechado. Então hoje o mais caro aqui de Osasco é o Lória Boulevard, mas já era. Nós vamos tomar conta que estão com os dias contados, mas eles não vão reclamar, porque vai ficar mais, vai valorizar ainda mais, tá? Explicou para ele aqui o que vai acontecer mais ou menos aqui na região. Você vai falar, olha, onde que é a sua vida hoje? Onde você trabalha? Onde seus filhos estudam? Por quê? Se você tem uma ideia, ele estuda no Butantã. Poxa, então aqui pela Cândido Mota Filho, você vai sair na Corifeu. A Corifeu seguindo, você vai sair lá na Vital Brasil, você já está no Butantã. Então você está a 10, 15 minutos do Butantã. Ele estuda no Colégio Rio Branco, na Granja. Olha, descendo aqui, pegando por dentro do Parque dos Príncipes, você vai passar em frente ao Colégio Albert Sabin, vai sair no final da Politécnica na Raposo. Então, você está mais ou menos meia hora do Colégio Rio Branco. Mais ou menos isso, sem trânsito, tá? Meia hora sem trânsito. Otimista. Sendo otimista, no domingo, 4 horas da manhã. Mas aí não precisa saber. Eu preciso. Você trabalha em Jundiaí. Poxa, você tem a opção aqui da Martin Luther King, pegar a Corifeu e pegar as marginais. Você está a 5 minutos das marginais, que aí você pega ou a Anhanguera ou Bandeirantes. Então você está próximo. Eu preciso pegar a Castelo. Você consegue aqui por baixo, sair na ponte metálica, que é para a direita você pega o início das duas marginais, Tietê e Pinheiros, para a esquerda você pega Castelo Branco, sentido interior. Isso é importante para o cara se localizar. Quando você fala assim, se localizou, ele fala sim, aí sim você pode começar a falar do projeto. Não adianta você vender produto se o cara não entender ainda onde ele está. Ninguém compra onde ele não conhece, tá? Então vocês têm que mostrar. Eu não vou falar no master plan o que vai acontecer, porque esse treinamento é amanhã, tá? Agora, irmão, eu tô dando treinamento. Tchau. Desculpa, pessoal. Então, aqui você vai mostrar os dois lançamentos do projeto, né? Você fala, olha, aqui é onde fica o painel de LED. Esse empreendimento aqui é o shopping, que é o Reserva Golf Shopping, Reserva Golf Residence. Essa rua aqui é a Conde Luiz Eduardo Matarazzo. Até aqui ela permanece como Cândido Luiz Eduardo Matarazzo, que é Osasco. Esses projetos aqui eu tenho o Alto da Mata e o Canto da Mata. É fácil, pessoal. O alto é o mais baixo, o canto é o que está no meio. É simples. É verdade. O alto é o baixo, o canto é o que está no meio. Não tem o que errar. Aqui eu passo, essa rua aqui passa a ser São Paulo. E aí ela vira Manuel Antônio Portela, tá? Antônio Manuel Portela.
E aqui eu tenho uma avenida que ela segue para o Adalgisa, que hoje ela é fechada, essa avenida. Por quê? Porque quando tinha os assaltos que eu falei agora para vocês aqui, não existia nada desses condomínios. Aqui não tinha casa, só tinha uma casa de uma senhora aí de 80 anos, e aqui era tudo de terra. Então, era rota de fuga para os bandidos aqui. Então, o que a população aqui fez? Como não tinha sentido ter essa rua, porque chegava aqui era terra, eles meteram um muro aqui fechando para dificultar essa rota de fuga. Só que agora mudou, né? Você vai ter 4 empreendimentos e futuramente aqui um pouquinho mais para frente vai ter o IARD. Nós vamos ter 5 empreendimentos. Essa rua ela já vai ser pavimentada o restante dela, porque até onde ela está pavimentada pertence a Osasco. Já tem aprovação de São Paulo e aí a Eco vai entregar a pavimentação de São Paulo até a Guido Mazzoni, que é aquela em frente ao estande do IARD. Depois ela vai ligar lá embaixo no Colina de São Francisco. Essa rua aqui se chama, essa avenida se chama Avenida Gustavo Berthier, tá? Então, o Jardim da Mata é esse aqui, que no nosso, eu não sei se eles trocaram aí, mas é 2B. Tá 2B aí, eu vou pedir para trocar, para colocar Jardim da Mata. Então, o 2B, pode deixar aceso aí. O 2B é esse aqui, que é o vulgo Jardim da Mata, tá? Na Gustavo Berthier com a Antônio Manuel Portela. Beleza? Agora nós vamos pro nosso... Essa rua é aquela barraca de fruta que tem lá do outro lado, que é uma avenida assim. Você virar à direita, você sai no Colina, você corta, né? Aí ela vai ter intermediação. Tem uma barraca de fruta, liga Politécnica. É essa mesmo. Essa aí. Ok. Imagem. Então, vocês mostraram para o cliente como que ele faz para chegar aqui, mostrou onde que é o terreno para ele. Agora sim, você vai falar sobre o Jardim da Mata. Como eu disse ontem que estava no treinamento, tomem muito cuidado, pessoal. A gente às vezes quer apresentar tudo para o cliente, o cliente quer que apresenta tudo, mas não necessariamente é o que cabe no bolso do seu cliente. Se você colocar todos os detalhes, você entendeu que o seu cliente ele busca algo de 80, 90, 100 metros, se você apresentar o Reserva Golf com todos os detalhes, aí lá, mostrar decorado tudo, você vai criar um sonho na cabeça do seu cliente. E tem cliente que é empolgado demais. E aí ele vai falar o quê? Eu vou guardar dinheiro porque eu não mereço morar aqui, eu mereço morar em cima de um shopping. E aí você vai perder sua venda, porque esse cara ele não tem a noção de até onde ele pode chegar. Então tomem cuidado com as apresentações. Lógico, se o cara quiser saber sobre o shopping, você vai passar, mas você vai dar aquela lapidar. Sabe aquele treinamento, o primeiro treinamento que você não sabe nada, é só... então, eu sei que vai ter 177, 201, em cima de um shopping. Shopping aí, vai ter aí. Vai ter gajoto. Vai ter piscina também, mas tudo a mesma coisa. Só que é um pão de açúcar, só porque isso. se você colocar muita ênfase lá, falar toda aquela apresentação, que vai ser o shopping, não sei o que, exclusividade, o cara, por mais que esse projeto é muito bom, é um dos melhores da Eco hoje no portfólio dela, vai acabar ficando abaixo, até porque a maquete é muito maior que essa, então o cara vai já se impressionar. E aí ele vai se sentir mal, fala, pô, eu tô comprando o primo pobre, eu vou ficar do lado do primo rico. Então, entendeu do cliente, pessoal, coloca muito mais amor na apresentação da maquete. Quem tem filho aqui? Quando você vai apresentar seu filho para alguém, você não fica todo extasiado? Esse aqui é meu filho, e não sei o que, olha que lindo, olha que maravilhoso. É o que eu faço com a minha filha. Vocês viram aí, eu no domingo eu estava em êxtase. Então, isso aqui tem que ser o filho de vocês. Essa maquete aqui, prazer. Quem não tem filho, acabou de arrumar.
Quem não conhece, não tem filho ou não sabe que tem filhos, eu falo para os homens aí. Prazer, agora vocês têm 2 filhos. Tem o Jardim da Mata, 3. Reserva Golf e a Master Plan. Já quiser pagar pensão, eu passo o meu Pix. Quando você vai apresentar isso aqui, você tem que apresentar com paixão, com amor, com empolgação. Porque se você chegar aqui, olha, nós estamos aqui no Jardim da Mata, Manuel Antônio Portela com a Gustavo Berthier, são 5, ferrou. Você vai colocar você não vai colocar emoção. E a venda também é emoção, você trabalha com sonhos. O cara, talvez vai funcionar esse tipo de apresentação, o cara que vai vir aqui pegar para investimento, que para ele pouco importa, ele quer saber de dinheiro, ele quer saber o quanto que ele vai ter de retorno. Aí sim você pode ser mais técnico e não tão emocional. Agora aquela família, você tem que mostrar, olha, aqui é o melhor para você. Olha só isso, você vai ter 4 apartamentos por andar. Se você quer o 127, você vai ter hall privativo em 127 metros. Você vai ser a top. Você vai ter sol da manhã, não vai subir nada na frente da sua torre, porque para frente é a casa do conde, ele é eterno, ele não morre. Para trás é as casas do Parque dos Príncipes, ali é São Paulo, o plano diretor não permite subir torres, e mesmo subir, imagine, uma consultora, para ela construir, para ela fazer uma construção dessa, aqui nós temos 5.407 metros quadrados, certo? Para eu fazer a mesma coisa no Parque dos Príncipes, eu preciso ter 5.407. Só que não existe uma casa com um terreno de 5.407. Para eu fazer isso, eu tenho que, no mínimo, comprar umas 10 casas. Quanto custa uma casa no Parque dos Príncipes? Quanto você acha que eles vão vender essas casas? E pior, a consultora vai ter coragem de comprar, pagar uma bala em 6, 7 casas, 10 casas, para destruir, para subir um terreno. E aí quanto que ela iria vender? Não se torna viável. Só que muitas vezes o cliente ele não sabe disso. Você tem que contar para ele, olha, não existe possibilidade de subir algo, porque terreno não se fabrica, terreno é caro. Para você construir aqui, é o último terreno da região, dentro do Parque dos Príncipes, ou você pega o terreno que está livre, ou você vai ter que comprar as casas, para a consultora não torna viável. E o plano diretor ali não permite, se permitir vai ser torres baixas. Então você está, tanto para frente quanto para trás, você está bem calçado com relação a isso. Você tem a vista para o Parque dos Príncipes e vista para a natureza, vista livre, porque ali tem a casa do conde, como eu disse, ele é eterno, ele não morre. Então ele nunca vai sair de lá, tá? 5.407 metros, entrada e saída tanto de pedestres quanto veículos pela Gustavo Berthier. São 5 níveis de garagem, 2 subsolos, 1 térreo e 2 sobressolos, tá pessoal? Eu tenho uma parte equivalente a 30%, que é essa parte verde, que é a área permeável, que a prefeitura, por lei, exige da consultora, por isso que tem essa parte verde, tá? Se caso o cliente indagar, falar, mas dá para fazer? Pós-habite, decisão do condomínio, se quiser fazer uma quadra, isso aí é decisão do condomínio, né? A consultora entrega o espaço que tem que ser verde, é uma área permeável, tá? E aí eu tenho um átrio de lazer. No átrio de lazer eu vou ter torre A e torre B. Embaixo da torre B, área íntima, piscina coberta e aquecida com raia de 18 metros, sauna seca, piscina descoberta, climatizada com raia de 25 metros. Não deixem de falar que essa piscina ela é climatizada, isso faz a diferença. Academia, quase 200 metros quadrados de academia, beauty place com sala de massagem, mini mercado. Entre torres eu tenho uma churrasqueira com forno de pizza. Embaixo da torre A, a parte voltada para festas. Então eu tenho um salão de festas com 150 metros, mais um bar, mais um salão gourmet adulto, a brinquedoteca, playground. Se eu somar esses 3 salões, eu ainda posso até utilizar a churrasqueira como apoio, eu faço uma festa com quase 400 metros quadrados. Mais o coworking, salão de jogos. O acesso dos seus visitantes para as festas vai ser pelo transfer, que ele entra aqui na entrada social, acessa o transfer e sai aqui no átrio.
Falando das unidades, eu tenho aqui o primeiro andar, que é equivalente a um quarto andar em termos de altura. Nós vamos ter os gardens, as unidades gardens. Sempre aqui, essa maquete ela vai mudar, tá pessoal? Vai girar 180 graus, mas por enquanto eu vou avisando vocês. Esses que estão para frente aqui para o salão são os maiores, sempre vão ser os maiores. Então, os gardens maiores, 187, os gardens menores, 132. As unidades tipo, os gardens sempre entregam com spa e deck, já entregue, não é infraestrutura, já entrega com o furô e o spa. E esse pergolado também, que se caso depois o cliente quiser cobrir, fica mais fácil até. Depois, do segundo até o 24º andar, nós temos as unidades tipo, são 4 apartamentos por andar, tá? 2 para cá, 2 para lá. Os 2 aqui da frente, que é a vista para a Casa do Conde, são os apartamentos de 127 metros com hall privativo. Os voltados para o Parque dos Príncipes são os apartamentos de 95 metros, tá? E as coberturas? Sempre os maiores para frente, menores para trás. As coberturas maiores, 242 metros. As coberturas menores, 187. É a mesma metragem do garden maior. Vagas de garagem. Coberturas e gardens menores, ou seja, garden de 132 e cobertura de 187, 3 vagas de garagem. Garden maior e cobertura maior, 187 e 240, 4 vagas. Unidades tipo, todas as unidades de 95 metros com 2 vagas. Unidades de 127, do segundo até o 19º, 2 vagas. 20º ao 24º, 3 vagas. Todas as vagas aqui, pessoal, são determinadas e cobertas, tá? Então, sai no mapa, sai no contrato, onde vai estar, qual é a vaga, qual é o número da vaga do apartamento X, e aonde que ele vai ficar, se vai ficar no primeiro subsolo, se vai ficar no térreo, e lá vai ter o mapa de vaga. Então esse cliente ele compra o apartamento sabendo onde vai estar a vaga dele. Para vocês terem uma ideia, nós perdemos uma venda por conta da vaga no Reserva Golf, que o cliente ele escolheu o apartamento pela vaga. Aí ele tinha comprado um outro, aí ele falou, não, a vaga é muito ruim. Aí ele queria outra vaga que pertencia a outro apartamento, demorou para vir, vendeu, aí ele não quis o outro, perdeu a venda, infelizmente, tá? Mas tomem muito cuidado. Então, como sugestão até para o Reserva Golf, o que eu fazia? Além de estudar o espelho, saber o que eu tinha de mais barato, o que eu tinha de mais interessante, qual o melhor custo-benefício, eu estudava qual tinham as melhores vagas. Porque, às vezes, até a unidade mais barata tem vaga melhor que a mais cara. Então é importante vocês saberem, porque é onde vocês vão influenciar o cliente para você não ter problemas. Por exemplo, ali nós temos apartamentos, e aqui provavelmente pode acontecer de ter... Não, aqui eu acho que não, porque a maioria são 2 vagas. Mas ali, pelo fato de ter 3 vagas, tem unidade que tem 2 vagas num subsolo e 1 vaga no outro. Pouco importa, mas tem cliente que fala, não, eu quero ter as 3 vagas no mesmo pavimento. Pode ter vaga presa também. Na verdade, a vaga é gaveta. Vaga presa, você nunca chama vaga presa. Porque vaga presa é quando você depende de outro condômino para você sair. Isso sim é vaga presa. Você tem vaga gaveta, você depende de você mesmo para você sair. Vaga gaveta, não fala vaga presa, porque aí a vaga presa ela teria que ser sorteio, tá bom? Todas as unidades aqui terão depósito privativo de 3 metros quadrados, tá? Não tem vaga nem depósito extra à venda. O norte, ele tá para lá, tá? Então o sol ele nasce em leste e se põe em oeste. Essa unidade, essa prumada aqui, provavelmente ela vai ser a mais cara. Por quê? Mas essa também pega o sol da manhã. Pôr do sol? Pega os 2 só? Errou. A vista. Hã? Vista. Não. Porque Pega os esse dois aqui, só. pessoal, é face norte. Se você olhar a ponta do norte, que é esse aqui vai ser o apartamento mais ensolarado do projeto. Por mais que esses aqui pegam o sol da manhã, esse aqui ele está na ponta. Esse aqui é onde no inverno ele vai pegar sol o dia todo. Esse aqui provavelmente vai ser o mais caro. Pode ser que eles
façam igual aconteceu no de 177. Colocou o mesmo preço, para mim é ótimo, mas eu tenho certeza que essa aprumada vai ser a mais vendida. Essa daqui, tá? Essa daqui talvez também pelo fato de você pegar uma parte, ele tá meio que aqui na quina, mas esse aqui é o que vai vender mais, tá? Alguma dúvida sobre o Jardim da Mata? Bruno. Oi, quem me chama? Tem uma questão da metragem do... Pode falar, estou escutando. Tem uma questão da metragem 127, 126, existe isso? Vai mudar, vai chegar hoje a todo o material novo, mas, gente, melhorou, é R$11.500 a menos, são 126 metros, tá? Houve um erro lá na gráfica, na comunicação, na verdade são 125,88 e aí você tem que somar mais os 3 metros quadrados de depósito, mas vai ser 126, então não deixem de entregar os 127, porque mesmo assim a diferença é pouca, mas toda a comunicação, tanto lá fora, os próximos panfletos vai vir 126. Tá bom? Outra pergunta.